Olá, ouvintes! Vai começar mais um podcast da Prensa de Babel. Otávio Leite, deputado federal pelo Rio de Janeiro, nascido em Aracaju, no Sergipe, foi criado no Rio por seu avô, o senador Júlio Leite. É também professor universitário, especialista em políticas públicas pela UFRJ, estudou no Colégio Andrews, de onde saiu para formar-se bacharel em Direito pela UERJ. Ainda na UERJ, presidiu o histórico diretório acadêmico Luiz Carpenter. Antes de iniciar sua carreira parlamentar, participou ativamente da administração pública nas duas gestões do então prefeito Marcelo Alencar, quando exerceu os cargos de coordenador das administrações regionais e de secretário municipal de governo, aos 29 anos de idade. Otávio também foi vice-prefeito carioca e autor de mais de 120 leis em vigor no Brasil, tanto na esfera federal quanto na estadual e municipal. Vale destacar que ocupa o primeiro lugar na lista dos deputados fluminenses que mais apresentaram projetos de lei na legislatura 2007-2011. Também foi deputado estadual por um mandato e federal por 4 vezes, além de vereador da cidade do Rio de Janeiro por 3 vezes consecutivas. Entre as suas principais lutas, destacam-se a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e o empenho no desenvolvimento da indústria do turismo, com a consequente geração de emprego e renda, o que o coloca muito próximo das discussões da Baixada Litorânea do estado do Rio, em especial Búzios e região dos Lagos. Grande parte da sinalização turística do balneário buziano tem origem em emenda parlamentar de Otávio. Defende também o que chama de uma solução justa para o prejuízo que o estado do Rio e os seus municípios poderão sofrer com a queda nos valores dos royalties distribuídos aos estados produtores de petróleo. Ainda comenta sobre a proximidade com o governo do estado e a posição do seu partido, PSDB, até esse momento para as eleições deste ano. É o primeiro vice-líder do PSDB da Câmara dos Deputados, membro do Diretório Nacional e presidente do PSDB Fluminense. Por fim, ele que em Brasília teve participação destacada em prol da ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela ONU em 2016, também falou sobre a preocupação com esse tema. Esses e outros temas estão aqui no podcast da Prensa. O podcast da Prensa de Babel tem apoio comercial da gráfica UP, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22 2623 2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast. Escutamos aí mais uma vez o resumo da biografia do deputado Otávio Leite, feito pela jornalista e editora da Prensa de Babel, Monique Gonçalves. Deputado, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente. Vamos tocar agora esse podcast da Prensa, que já se tornou tradicional aqui na região, discutindo política do interior do estado do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Fala o deputado federal Otávio Leite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar ao jornalista Victor Viana, do podcast Prensa de Babel, pela oportunidade de poder me dirigir a essa preciosíssima região do nosso estado, a região dos Lagos, mais conhecida também como Costa do Sol, e trocar ideias sobre esse tema tão importante para o futuro do nosso estado, que é o turismo, vocação master que temos e precisamos cada vez melhor organizá-lo para que ele traga os dividendos que interessam, emprego, renda e oportunidade para as pessoas. O turismo é realmente uma vocação master do Rio de Janeiro. Deputado, a região dos Lagos conhece muito seu trabalho ligado à bandeira do turismo. A discussão especial em Búzios é sempre pertinente. Recentemente, o senhor conseguiu a reformulação do Fungetur, que é uma importante linha de crédito para pequenas empresas do setor, né? Esse fundo apresentou toda a sua importância, principalmente no período mais duro do isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, como todos nós já sabemos. O que eu queria perguntar é o que muda em relação a essa linha de crédito e também se é uma alternativa para evitar o fechamento de empreendimentos e, com isso, estancar o desemprego na região dos Lagos. A notícia mais recente no Congresso Nacional constitui-se numa vitória muito importante para o turismo, para o financiamento e o apoio ao empreendedor do turismo, em todas as suas mais variadas faces.
eu tive o privilégio de relatar o projeto do FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo, que é um fundo com verba, tem 5 bilhões, com o objetivo de financiar projetos, oferecer recursos para capital de giro, implantar obras, infraestrutura e também, agora, podendo ser utilizado para promoção turística, para divulgação de produtos e sítios turísticos. Foi um esforço muito importante que culminou com aprovação na Câmara praticamente por unanimidade. Todos os partidos votaram a favor e agora o projeto será apreciado no Senado em fevereiro. Veja, o Brasil tinha no Ministério do Turismo um fundo à disposição dos empreendedores, só que era muito pouco utilizado. Veio a pandemia, foram capitalizados, ou seja, foram inseridos dentro desse fundo 5 bilhões, mas, no entanto, até final do ano passado, tão somente 1,5 bilhão haviam sido emprestados, escoados, chegaram na ponta. Muito pouco. Por que isso? Por conta de uma série de burocracias, exigências, que diante de um quadro que configurava-se uma dificuldade muito grande do dono de uma pequena pousada, de uma pequena agência, ou um receptivo, ou um empreendedor qualquer do turismo de transportes, diante da dificuldade de sobrevivência por conta da queda abrupta, muitas dessas exigências, elas não tinham como ser cumpridas. Então, este relatório que eu fiz permitirá agora um novo procedimento muito mais simples. É um avanço diante da burocracia feroz que impedia que esse dinheiro escoasse e chegasse na ponta. Então, objetivamente, o FUNGETUR, ele agora passa a ser um instrumento muito mais acessível e fácil de operacionalizar, seja para o empreendedor privado, seja para o poder público. Agora, uma vez aprovado no Senado também, um município que queira fazer uma promoção, seja no território nacional ou em outro país, poderá recorrer ao FUNGETUR para captar recursos a fim de financiar essa promoção, que vai trazer mais turistas e que vai retroalimentar a cadeia produtiva do turismo. Entendeu? Isso é muito importante e tem essa nova janela para o município. Todos os municípios da região dos Lagos, da Costa do Sol, poderão utilizá-lo. Então isso será uma disrupção, né? Uma novidade formidável para que a gente promova mais turista, promova mais o turismo. Veja, o turismo tem basicamente 2 lados, a demanda e a oferta, né? Demanda sempre há para essa região, pelos encantos e etc. Só que a gente precisa qualificá-la mais, ampliá-la mais quando necessário para os períodos de sazonalidade, que não são as altas estações. Tudo isso depende de promoção, de divulgação, de vender o peixe em outras praças, para que outras pessoas venham também. Toda a infraestrutura da região dos lagos, com aeroportos, com uma grande oferta de acomodações em meio de hospedagem, de restaurantes e de oportunidades maravilhosas de lazer, tudo isso já está posto. O que é necessário é que a gente traga mais pessoas em períodos onde as ofertas, ou seja, o preenchimento, a demanda é menor, entendeu? Então, esse é um objetivo importante. Realmente é notório que o Rio de Janeiro tem essa vocação turística para além da capital. A região dos Lagos, ainda Rio das Ostras e Macaé, formam uma região de caráter metropolitano, podemos dizer assim. Podemos acreditar que um dia teremos um entendimento efetivo de uma ação regional em diversas questões, mas em especial pensando o turismo? Pois é, digamos assim,
né, de Maricá, Saquarema até Macaé, você tem uma pluralidade de ofertas muito interessantes, todos os municípios que compõem a região. O trabalho integrado de todos fortalece. É a velha máxima popular. A união faz a força. Portanto, é muito interessante que a organização dos conselhos regionais de turismo seja cada vez mais fortalecida, certo? As gerências locais de turismo, as gerências regionais de turismo, em que se discuta tecnicamente quais são os objetivos comuns, como cada município pode contribuir e, no seu somatório, obter uma política de promoção, de organização, de melhoria da infraestrutura muito mais eficaz. Então, eu sou muito a favor da regionalização do turismo, que, aliás, é uma vertente clássica no turismo internacional. Quando você tem uma região trabalhando em conjunto, é evidente que esses esforços somados produzem resultados muito melhores. Ainda conversando sobre a questão regional, em especial aqui da nossa Baixada Litorânea, o senhor defende uma solução justa para o prejuízo que o estado do Rio de Janeiro e seus municípios poderão sofrer com a queda nos valores dos royalties, que são distribuídos aos estados produtores de petróleo. O que pensa ser concretamente uma solução justa? O que seria isso, né? E está atento à tentativa de Macaé em passar de capital do petróleo a capital do gás, aos que falam também em investir em uma energia eólica. O que o senhor acha sobre isso também? A arrecadação de royalties para o estado do Rio e para os nossos municípios é algo vital. No entanto, é preciso que todos tenhamos consciência que é uma fonte de receita finita. Logo, é necessário ir trabalhando a transição para outras fontes de receita e fontes de energia. Ocorre que ainda, essa aqui é a verdade, há muito petróleo para ser extraído, sobretudo da plataforma nossa em frente ao nosso estado. O fato é que será necessário um esforço muito grande para não perder essa oportunidade, porque o mundo está em mutação e ainda temos muito o que trabalhar cientificamente para uma substituição completa dessa fonte primária de energia, que eu sei que é fóssil, mas que está aí posta para o Brasil. A rigor, houve um tremendo de um prejuízo que o país teve pela paralisação durante vários anos dos chamados leilões. Isso foi muito ruim, uma falha muito grande do governo federal da ocasião. Mas, considerando que temos a emblemática cidade de Macaé como o símbolo, né, da importância da estruturação de um cluster, de uma estrutura de exploração offshore, eu vejo com muito bons olhos a ideia de oferecer esse título de capital nacional do petróleo para Macaé. Eu acho muito bacana, inclusive. Então tem em mim um apoio total a essa ideia. Gostaria apenas de sublinhar que é importantíssimo trabalhar as fontes alternativas de energia, como a eólica, e essa que aponta como a grande energia do futuro, que é a energia solar. Só que tem escala, dimensão, custo. Enquanto não chega esse paraíso, nós temos que tirar o nosso petróleo que está aí na nossa frente. O podcast da Prensa de Babel tem apoio comercial da Gráfica Up, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22 2623 2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast. É perceptível que há um bom entendimento entre o senhor e o governador Cláudio Castro. O senhor enxerga que a atividade parlamentar no Estado é melhor assim? Um diálogo mais próximo com o chefe do Executivo Estadual? Bom, essa pergunta já nos
nos adentra ao âmbito mais político, né? Nós acreditamos que o governador Cláudio Castro, que por uma trajetória do destino veio a ter que enfrentar esse desafio, ele no fundo vem fazendo seu dever de casa. Ele é um homem de diálogo, é um homem de fácil acesso e está cumprindo, no nosso entendimento, todos os passos que o habilitam a postular, prosseguir como governador do estado. É preciso de união. O Rio não pode ter divisão nesse momento, no meu entendimento. Já que entramos ali nas perguntas mais políticas, é importante entender como está o PSDB aqui no estado do Rio de Janeiro. O senhor que chegou a afirmar que a tendência era que o país chegasse sem polarização em 2022. Na esfera nacional parece não ter mudado muito da última eleição, mas no Rio o PSDB tem um nome para concorrer às eleições no estado ou pode vir apoiar o próprio governador Cláudio Castro? Pois é, o partido ao nível nacional aguarda o fortalecimento da terceira via, né? Que, a meu juízo, para o país seria uma grande alternativa diante de uma polarização que gera profundas incompreensões, lutas fratricidas na internet, e eu tenho um sentimento que quanto mais tranquilidade e paz, melhor se trabalha. Então vamos aguardar os próximos passos nessa direção. Para finalizar, outro tema de grande importância que faz parte há muitos anos da sua atuação como parlamentar, que são a questão das pessoas com deficiência. Chama atenção, inclusive, as emendas destinadas às APAES do Rio de Janeiro. Quer comentar sobre isso, finalizar com esse tema de grande importância? Eu tenho na minha trajetória de 30 anos de mandatos seguidos uma dedicada e fundamental atuação em prol da causa das pessoas com deficiência, deficiente auditivo, visual, intelectual, físico e patologias graves. Eu sempre procurei, seja como vereador, deputado estadual, vice-prefeito, deputado federal, legislar e atuar em prol dos direitos dos brasileiros que têm algum tipo de deficiência. E muitas vitórias nós alcançamos, são inúmeras as leis, são inúmeras as iniciativas. E eu diria que nos últimos tempos eu tenho conseguido colocar via emendas parlamentares, verbas para as instituições. Eu acho que na região dos Lagos, Costa do Sol, não há uma Pestalozzi ou APAE que não tenha já recebido algum tipo de apoio direto do nosso mandato, né? Eu penso que a qualidade de vida, a oportunidade na educação, aos acessos à reabilitação, enfim, a um dia a dia mais feliz para as pessoas com deficiência, constitui-se numa bandeira assim fundamental para o meu trabalho. Então, essa é uma causa que, ao fim e ao cabo, estamos tratando de humanização da sociedade, né? Isso é muito importante. Então, eu aproveito para mandar um grande abraço para todos que atuam nesse setor na região. E eu conheço, acho que muita gente que já vem há alguns anos dedicando as suas vidas para melhor oferecer serviços para as pessoas com deficiência na região dos Lagos, na Costa do Sol. Então, vamos adiante. Esse é um tema assim, muito bacana e que mexe com a alma e o coração de todos. E uma sociedade, para ser mais feliz, tem que estar impregnada de solidariedade, de compreensão, de apoio recíproco a quem precisa, né? E é isso. E quanto mais você oferece oportunidades, mais as pessoas com deficiência mostram o seu valor e a sua capacidade de superação. E o que se quer para um filho, seja deficiente ou não, é que ele tenha autonomia e independência. E é isso que tem que ser trabalhado, é isso que tem que ser o objeto maior de luta de todos nós. Autonomia e independência para as pessoas com deficiência. Dignidade. Muito obrigado.
O podcast da Prensa de Babel tem apoio comercial da gráfica UP, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22 2623 2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast. Agradecer mais uma vez a sua participação, a disponibilidade de falar com a gente, o podcast da Prensa, aqui em parceria com a Polis Fluminense. E o canal sempre aberto para qualquer outro momento de discussão. Obrigado mais uma vez. A gente conversou aqui com o deputado federal Otávio Leite sobre diversos temas relacionados ao Rio de Janeiro, em especial a Baixada Litorânea. Continua seguindo o podcast da Prensa, que está disponível tanto nos canais da Prensa de Babel quanto da Polis Fluminense. É isso, Vitor Viana. Espero ter lhe passado e a todos os seus ouvintes algumas informações que julgo importantes, seja no âmbito do turismo, no âmbito da política e na causa da pessoa com deficiência. Agora, o turismo, volto a sublinhar, é uma vocação maior do nosso Estado e tem o condão de fortalecer a atividade econômica, de gerar emprego, de gerar renda. Então, nós temos que trabalhar a qualificação de mão de obra cada vez melhor para que os serviços ganhem qualidade. Tudo isso depende de esforço e trabalho comum. E conte sempre comigo em prol de todas essas causas. Um abraço forte a todos, foi uma satisfação e eu estou às ordens nas redes sociais e nos nossos contatos para quaisquer dúvidas, sugestões, críticas. Estou absolutamente aberto. Forte abraço a todos. Valeu, região dos Lagos. Valeu, Costa do Sol. E este foi mais um podcast da Prensa de Babel. Nos acompanhe pelo nosso site e também por nossas redes sociais.